Você já identificou a tendência do mercado, sabe para onde ele está indo, mas ainda não sabe a hora de entrar numa operação? Esse vídeo é para você. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sinais de entrada numa operação, até porque eu, assim como você que está começando, quando comecei eu conseguia entender ali mais ou menos o que as pessoas falavam de não, essa média está acima dessa, a tendência é para cima. Eu conseguia entender isso, mas eu nunca sabia a hora de entrar no trade. Então, se você estiver passando por essa dificuldade, a ideia desse vídeo aqui é te ajudar. Se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você estiver chegando no canal agora, você vai encontrar o curso gratuito de análise técnica, uma playlist que tem aqui, são 15 vídeos para você. Você tem um guia de setups com dezenas de setups que tem muito a ver com o conteúdo de hoje. Então eu já vou deixar aqui acima da minha cabeça a playlist do guia de setups para você que está chegando agora, para poder pegar ali, ver o setup, estudar ele, ver se funciona para você. E tem diversas outras, tem as dicas de trade, backtest modelo que vai voltar agora para o ano que vem. Então tem bastante conteúdo para você, para poder te ajudar nessa jornada, porque eu sei que não é nada fácil. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. São mais de 30 modelos, até o momento pelo menos. Eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar. Tem desconto para você também, é só dar uma olhada lá. Então vamos falar sobre os sinais de entrada. Bom, a primeira coisa, que acho que a gente pensa quando está começando no mercado é que vai ser fácil, porque existem diversas pessoas por aí, elas estão mostrando setups delas, estão falando, olha, esse candlezinho aqui é para você comprar o rompimento dele, porque é para comprar, e é isso aí. E meio que é assim que acontece no início, né? Ninguém explica nada muito bem, fica tudo meio confuso, a gente não entende o que está acontecendo, então acaba ficando meio perdido, a gente perde o timing das entradas, a hora das entradas. Então, eu entendi com o tempo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é a atual tendência do mercado. E aí, eu sei também que no início não é fácil fazer isso, porque por mais que eu chegue aqui para você e fale, cara, aqui ó, o mercado está nitidamente em tendência de alta, ó, perna de alta, correção. Alta correção, alta correção, alta correção. Eu sei que quando eu terminar de desenhar, você vai olhar e falar, olha, é verdade. Mas de repente, se você está começando agora, isso não é tão fácil assim de se fazer, tá? Então, é importante que a gente encontre formas mais simples de definir para a gente o que é uma tendência. Com base nisso, do que é definir uma tendência de forma fácil, deixa eu deletar esses estudos aqui e excluir os estudos desse layout aqui, sim, pronto. Então, disso daqui, eu fiquei procurando por bastante tempo até eu encontrar uma forma de definir a tendência para mim. E a primeira que eu encontrei é uma que muitos de vocês já devem estar acostumados, que é utilizar duas médias móveis. A média móvel de 9 exponencial, porque ela tem toda a base dos setups do Larry Williams, que é muito explicada pelo Palex. E a gente tem também a 20 e a 21. O Palex, no caso, ele usava 9 e 21. E eu também acompanhava o Ogro, que usava a 8 simples e a 20 simples. E eu não via muita diferença nelas, então eu vou colocar aqui só para você ver como é que seria a 9 e a 21. Botão direito, inserir indicador, lembrando que isso daqui sou eu definindo como que eu vou ver o que é o mercado em tendência para mim. Então, ó, média, móvel, no Ibov aqui, no ativo, nos candles aqui, inserir. Eu vou adicionar de 9, ok, e vou inserir mais uma, que vai ser de 21, ok, fechar. Bom, eu vou dar 2 cliques aqui na média móvel de 9 e colocar ela como exponencial, aplicar e ok, e ela vai ser minha média branca. E a de 21, vou dar 2 cliques nela aqui, ela vai se manter aritmética, aparência, e eu vou escolher uma outra cor aqui. Eu já tinha ela aqui, mas não tenho mais, vou deixar vermelho então, aplicar, deixar um pouquinho mais grossa, ok. Então a minha definição de tendência, para poder simplificar, era quando a média de 9 estiver acima da média móvel de 21, o ativo está em tendência de alta, eu deveria procurar por compras, eu deveria procurar por bandeiras de compra, triângulos de compra e diversas outras coisas. E eu sei que se você está estudando
análise técnica e você está estudando as figuras e todo o resto, você provavelmente está um pouco perdido. Por isso que eu indico que você dê uma olhada no curso gratuito de análise técnica daqui do canal, que ele dá uma simplificada. A ideia ali é a análise técnica descomplicada para trader. Então, isso vai simplificar um pouco essa visão. Porque, por exemplo, se eu olho esse gráfico aqui, enquanto ele está correndo aqui, por exemplo, ele faz esse candlezinho aqui, eu não sei o que fazer, ele passa ao próximo, ele faz isso aqui, e aí eu não sei se eu deveria traçar uma bandeira ou se eu não deveria traçar uma bandeira. Ele não me parece muito claro aqui, né? Quando a gente está começando, tudo é um pouco confuso, e aí ele vai embora, e aí eu fico esperando ele fazer alguma coisa, e aí ele faz isso aqui. Aí, de repente, então, olha, me arrependi desse daqui, vamos fazer o seguinte, eu vou traçar a minha linha aqui, e aí eu vou esperar ele subir e descer para poder fazer a bandeira bonitinha. E quando ele fizer essa bandeira, ó, ele tem que tocar aqui no fundo de novo, porque é assim que está dizendo nos livros e nos cursos que eu fiz. E aí eu não tenho chance de entrar de novo e o mercado vai embora. E aí ele vai fazendo isso e muitas vezes a gente acaba se perdendo. Bom, isso significa que você já deu um passo no mercado, que é você definir a sua forma de encontrar tendências, tá? Então, pode ser uma forma simples, como a média de 9 está acima da 21, ou pode ser da forma como eu utilizei o meu setup, que é o QQ1, que é com a 7 acima da 28. Daqui a pouco eu vou mudar para o QQ1, mas eu vou manter esse daqui porque é mais comum para vocês, tá bom? Então, o que seria um sinal de entrada? Um sinal de entrada normalmente é um padrão de candle. Isso daqui é uma das formas mais comuns que a gente tem de sinal de entrada, um padrão de candle. Entre esses padrões, a maioria de vocês já vai conhecer o Harami, a estrela cadente, o martelo. Você vai conhecer a libélula, a lápide, tem engolfo, tem um monte deles. Isso daqui, por exemplo, quase é um engolfo. Não é, mas quase é. Então existem muitos desses padrões que são muito conhecidos, porém eu, Maurício, não sou muito fã de padrão de candle, tá? Então eu não uso o padrão de candle. Uma outra forma, não estou dizendo para você não usar, você pode usar, é só a minha opinião pessoal. Uma outra forma é você utilizar um indicador de entrada. Indicador de entrada. Como é que é um indicador de entrada? Ele é um indicador comum, certo? Que vai te dizer em qual momento você poderia entrar ou não numa operação. Então, por exemplo, digamos que se a 9 está acima da 21, você pode apenas comprar. Ok, esse é o seu filtro, certo? 9 acima da 21, você apenas compra. O que vai ser o seu sinal de compra? Para facilitar os seus estudos, eu vou te dar uma sugestão aqui, que é você utilizar uma média mesmo, uma média móvel igual a essas daqui. E aí você vem aqui, ó, botão direito, inserir indicador, média móvel, no Ibov, inserir, e você coloca uma média móvel de 3 períodos. Ok, beleza. Como que você vai fazer isso? Toda vez que você tiver, vamos colocar ela em amarela, só para ficar diferente aqui a cor, né, e facilitar um pouco para a gente. Toda vez que você tiver 9 acima da 21, quando um candle virar a média amarela para cima, a gente compra o rompimento dele. Ou quando ele fechar acima da média amarela, por exemplo, a gente compra o rompimento, stop na mínima, alvo 2 vezes o risco. Vamos fazer esse teste aqui nesse mercado em tendência? Vamos lá, só para poder ficar claro qual é, ele é 9 acima da 21, tá? 9 acima da 21, fechar acima da MM3 igual comprar o rompimento. É só isso. Então, esse candle aqui, ele seria um sinal para a gente. Eu vou inserir o indicador de candle, o contador de candle, só para a gente poder se guiar aqui pelos números. Ó, contador de candle. Então, o 218 é um candle sinal porque ele fecha acima da MM3. Então, a gente pega aqui a nossa ferramenta de risco-retorno, trava aqui e pronto. Coloca aqui o risco de 1
e o alvo de 2 vezes o risco, e aí a gente viria que ele iria atingir ali. Claro, você já viu o gráfico para frente, é mais fácil, mas eu estou usando o exemplo aqui só para você entender o que pode ser um sinal de entrada baseado em indicador, ok? Depois essa média já está virando para cima, a gente não faz mais nada. O que a gente faz? Espera o candle virar, um candle fechar abaixo dela. Quando isso acontecer, a gente fica esperando um candle fechar acima. Seria esse branco. Então, ele seria o nosso próximo sinal. Só que esse candle, ele não fechou acima da média, certo? Ele fechou abaixo. Então, a gente não entra nesse candle, a gente ignora ele. E o próximo é o 224. Ele fecha acima da média de 3. Então, essa daqui é a nossa entrada. Pega o alvo, coloca aqui 2 vezes o risco, 2 para 1. E vai seguindo, e vai fazendo isso, ó, fechou abaixo, o candle 230 fechou acima, então ele é o nosso novo candle sinal, e vem aqui, 2 vezes o risco para cima, ó, bateu lá em cima, legal, qual é o próximo? Esse daqui, ó, anterior, antes de sair, né? Esse daqui fechou abaixo, esse fechou acima, esse seria um próximo sinal, esse fechou abaixo, esse fechou acima, esse seria um próximo sinal, certo? Então, dessa forma, vai ficando bem fácil de você entender o que é um sinal de entrada baseado em indicador. Tanto que você já deve ter ouvido falar sobre o MACD. Né? Eu vou colocar aqui ele linha e histograma, porque é o mais comum, mas um dos setups baseados em MACD é, no momento em que uma linha corta a outra para cima, a gente compra aquele candle. Então, teria uma entrada nesse candle aqui, que é o 213, seria uma compra e só teria saída quando a linha cruzasse de novo aqui em cima. Ó, aqui ela cruzou e essa daqui seria a saída. Então, isso aqui é mais um sinal baseado em indicador, que nesse caso aqui teria dado 15%. Eu estou escolhendo propositalmente um modelo que eu sabia que ia dar certo nisso daqui, porque o mercado está em tendência, tá bom? Eu não estou tentando fazer com que você execute isso aqui como se fosse o santo graal. Não é. Isso aqui é um negócio que eu estou criando aqui agora só para poder te mostrar um exemplo de um sinal de entrada. Então, eu vou colocar aqui mais um, que é o QQ1. O QQ1 é o setup que eu criei, como eu já falei. Eu vou colocar o link acima da minha cabeça. É só você dar uma olhada aí e aprender como é que o setup ele é super simples. No canal aqui você vai encontrar o vídeo que eu mostro as minhas melhores ações para operar day trade, com o QQ1, com o time frame que eu uso 10 minutos. Então é só você dar uma vasculhada no canal que tem bastante coisa para poder te ajudar. E só não se esquece de deixar seu like porque me ajuda muito. Então, olha só, o que é o QQ1? Ele tem a coloração, tá vendo? Toda vez que as médias estão vermelhas, eu penso em vender. Toda vez que elas estão brancas, eu penso em comprar. E eu tenho uma regra muito simples. Deixa eu excluir todas as opções de estudo aqui de novo. Sim. O que eu quero fazer aqui? O meu QQ1, ele conta com alguns setups dos mais conhecidos. Então, eu entendo que se qualquer setup funciona, eu posso executar qualquer um, beleza? Então, isso daqui, por exemplo, é um inside bar. E o inside bar está constando no QQ1, porque o QQ1 ele só precisa basicamente ter uma máxima menor do que a do candle anterior e de preferência ser um candle que vá contra as médias, vermelho, tá? Então, se as médias estão brancas, eu tenho um candle vermelho, eu tenho uma entrada no rompimento da máxima. E aí, se eu posicionar essa entrada aqui, eu venho descendo ele até o próximo mesmo que ele mude de cor, porque eu vou sempre descer a entrada para tentar comprar o mais barato possível e sair mais acima, né? Então essa é a forma como eu faço. O que significa que para mim, de acordo com o QQ1, isso daqui é um candle sinal e na sequência, como ele não é ativado, esse passa a ser o meu candle sinal, esse passa a ser o meu candle sinal e esse daqui é o que ativa. Então, eu já tinha falado aqui, deixa eu mudar aqui rapidinho. Eu já tinha falado que a gente tinha o padrão de candle e o indicador, né, de entrada para a gente como um sinal de entrada, mas existe uma terceira variação aqui que é até bem parecida com o padrão de candle. Eu vou chamar ela de sinais de candle. Ok. E o que é sinal de candle, Maurício? É um daqueles padrões que não fazem parte do The Japanese Candlestick Chart,
que não está mostrando aqueles padrões Harami, Doji, etc, que todos eles têm nomes bonitinhos. Às vezes é só um padrão que você encontrou, que acontece no gráfico, que às vezes você precisa de um candle para poder reconhecer o padrão, ou 2 candles, ou 3, ou alguma coisa baseada exclusivamente no candle, e você alinha isso com o seu indicador de tendência. Quando você faz isso, você está utilizando um sinal de candle para a entrada, enquanto você está utilizando outros indicadores de direção, ok? Então, dessa forma, você percebe que existem muitas formas de ter sinais aqui. Um dos padrões mais interessantes que tem com alvo bem grande é o 1, 2, 3, o setup 1, 2, 3. É conhecido lá fora como swing low ou swing high, que significa que a gente vai procurar na compra um candle com mínimo menor do que o anterior e o seguinte com mínimo maior do que o anterior em uma tendência de alta. Maurício, não entendi. Não se preocupa, tem um vídeo aqui no canal também, Setup 1, 2, 3. Eu vou deixar ele aqui em cima da minha cabeça para você. É só clicar, ir lá, estudar e aprender, que é mais um ótimo sinal de entrada para você utilizar em mercados em tendência, principalmente em tendência, tá? No vídeo eu explico ele no mercado em tendência. Pode ser utilizado para poder identificar reversões? Sim, mas é uma coisa um pouquinho mais avançada. E como eu estou fazendo um conteúdo bem mais voltado para iniciante, não pense em reversão agora. Pense sempre em pegar uma continuação de tendência. Então eu acho que nada mais justo do que eu te dizer quais são os sinais de entrada que eu mais gosto, tá? Principalmente os que eu peguei para poder estudar logo de cara, que valeram bastante a pena, e dos outros que eu vi ali. Então eu vou te dar aqui 3 sinais de entrada que você pode encontrar os vídeos aqui no canal e você pode alinhar eles com os seus próprios indicadores. Não precisa ser com os indicadores que eu uso nos vídeos, você pode utilizar outros, tá bom? Então o primeiro, você que já me segue há um tempo já deve saber, é o Inside Bar. O Inside Bar é o meu sinal de candle favorito já há muito tempo. É um dos que eu mais gosto. O segundo sinal que eu acho mais interessante, eu já falei para vocês aqui. O segundo é o 1, 2, 3, tá? Setup 1, 2, 3, que também é conhecido lá fora como Swing Low ou Swing High. Ele é bem interessante, ele é super simples, ele já te mostra que o mercado tentou reverter, fez uma nova mínima e agora a gente tem força de alta, então ele é muitíssimo interessante para você que estiver estudando. E o terceiro, que é muito interessante também, é o preço de fechamento de reversão. Preço de fechamento de reversão ele também é um setup bem tranquilo, baseado exclusivamente em candle, para você alinhar ele com as suas médias, com o seu indicador de tendência, seja ele qual for, e utilizar como um sinal de entrada, ok? E isso vai facilitar muito as suas entradas, tanto para day trade quanto para swing trade, etc. Porque você vai ter um padrão bem simples que vai acontecer ali, e toda vez que esse padrão acontecer, você sabe que você tem uma boa chance de entrar em movimento, que vai te dar dinheiro, ok? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder ajudar mais, ajudar a espalhar, as pessoas conhecerem mais com facilidade, ter bastante conteúdo gratuito aqui para poder ajudar a comunidade mesmo, porque eu sei o quanto é difícil e eu tenho certeza que você sabe também. E me diz aí qual é o seu padrão de entrada, qual é o seu sinal de entrada, porque eu também quero saber. É isso aí, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Valeu!